Olá, preciosas, mulheres abençoadas, tudo bem com vocês? E aí, meninas, me contem, como foi ontem? Conseguiram narrar a história? Conseguiram fazer a tarefa? Como foi ontem? É tão importante a gente escrever, a gente narrar nossa história, sabe por quê? Porque enquanto a gente está narrando, a gente tem a oportunidade de perceber os pontos que a gente precisa retratar, onde a gente foi egoísta, onde a gente precisa pedir perdão. Nem sempre é fácil reconhecer, não é verdade? Mas é extremamente necessário para que o relacionamento da gente fique leve, fique um relacionamento suave, abençoado. Eu preciso reconhecer minhas falhas e retratar, não é? E o nosso exercício era narrar a nossa história, colocando os nossos defeitos e ressaltando as qualidades do nosso marido. Porque se a gente tiver que fazer ao contrário, é tão fácil, né? Nós temos tanta facilidade para apontar o defeito do outro e esconder aquilo que são os nossos defeitos. Então, nosso exercício foi diferente. A gente ressaltou os nossos defeitos e narrou os nossos defeitos e destacou as qualidades, pelo menos 3 qualidades do nosso esposo. Eu já quero falar para você, nesse segundo dia do nosso desafio, de qual fonte você tem bebido. Quando o assunto é sexo, nós podemos entender que nós podemos beber de 2 fontes. Uma fonte de águas lamacentas, de águas sujas, que é muitas vezes a cultura, é aquilo que nos foi ensinado, é aquilo que nos foi proposto. E outra fonte é a palavra de Deus, que é uma fonte limpa de águas cristalinas, de águas claras, que é o nosso manual de vida, que é a nossa fonte real, é aquilo que nós dependemos para viver, é aquilo que nos sustenta, que nos abençoa. E quando a gente fala sobre sexo, como é o nosso assunto tratado, a gente pode entender, pode encarar ele de 3 maneiras. Eu posso encarar o sexo como um ídolo que eu criei, que eu imaginei, algo que eu coloco na minha cabeça, algo que eu idealizei. Eu posso imaginar ele como algo sujo, pecaminoso, algo que não deve ser falado, algo que deve ser deixado de lado. Ah, esse assunto nem fala, para que falar nisso? Ou eu posso encarar e eu posso ver o sexo como ele realmente de fato é, um presente de Deus para o casamento. Porque é isso que o sexo é. Ele é um presente de Deus para o nosso casamento. É por isso que o sexo ele é para os casados, né? É por isso que o nosso desafio ele foi colocado para mulheres casadas, porque nós íamos entrar em questões que não competem às solteiras por enquanto, certo? E então, de que maneira você tem visto? De que maneira você tem olhado quando essa palavra soa aos seus ouvidos? Você tem olhado como um ídolo, como algo que você pode venerar, algo que você pode adorar, ou como algo sujo, pecaminoso, algo que não deve ser falado, que deve ser rejeitado, ou como ele de fato é, um presente que Deus nos dá, algo para o nosso casamento. E aí, a partir desses 3 pontos, nós vamos enrolar a nossa reflexão de hoje. É tão importante porque muitas vezes nós bebemos da cultura, daquilo que é falado, daquilo que é ensinado. E eu já falei no primeiro vídeo quantas vezes esse assunto é tão deturpado na família. Esse é um assunto tão lindo que era para ser falado na mesa, né, com os nossos filhos. Os nossos pais eram para ter falado conosco, mas ficou assim, aquela coisa truncada, aquela coisa fechada que não se pode falar. Então, muitas vezes é só falado entre os amigos, comentado ali com o outro, mas nunca aprendido da maneira correta. E a palavra de Deus, ela tem ensinamentos sobre sexo, né? Porque foi Deus que criou. Isso mesmo, foi Deus que criou o sexo. Uma vez que eu estava aconselhando uma mulher, falei com ela, fala com Jesus da sua dificuldade, ora e fala com Jesus. O quê? Eu vou falar com Jesus de sexo? Sim, vai, porque ele entende tudo. Ele entende tudo, Deus entende tudo, foi Ele que criou. Meninas, nós não podemos ter a nossa mente fechada nesse assunto. Por quê? Porque Deus nos criou assim porque Ele quis.
Porque o sexo ele podia ter sido feito apenas para procriação, mas não. Deus nos deu tantas terminações nervosas, Deus criou glândulas, Deus criou clitóris, porque Ele quis que nós tivéssemos prazer, Ele quis que nós tivéssemos satisfação, Ele quis que nós andássemos num caminho que muitas, a maioria ainda não percorreu, ainda não conheceu. Por quê? Porque tem a mente fechada e bitolada, né? Que não pode, que é feio, não pode ser nem falado. E ao contrário do que Deus fala, Ele criou. Se fosse assim, nós não precisaríamos ter prazer, não precisaríamos sentir prazer. Se fosse algo feio, se fosse algo pecaminoso, se não agradasse a Deus. Mas não, Ele criou, Ele quis, Ele criou o orgasmo, Ele criou sensações. Por quê? Porque Ele quis, não havia essa necessidade. Mas daí a importância da gente entender que Ele nos deu um presente valioso, um presente precioso e deve ser desfrutado com muito carinho. Você já parou para pensar que quando você rejeita esse presente, você está rejeitando aquele que Deus criou com tanto carinho para você? Você está deixando de viver, de experimentar, de experienciar algo tão precioso, tão valoroso que Deus criou para você. Deus criou para nós casados esse momento tão especial. E às vezes nós negligenciamos. Por quê? Por causa da nossa mente, principalmente para nós mulheres, que o nosso órgão sexual é a nossa mente, a nossa cabeça, né? Para nós, o homem ele é todo visual, mas nós não. Nós precisamos primeiro estar bem, nós precisamos ter tido um dia tranquilo, nós precisamos nos preparar. É por isso que é tão importante essa preparação antes, essa preliminar, mesmo antes da intimidade lá do quarto, durante todo o dia, se preparar para esse momento, para estar junto, certo? E eu quero perguntar para você, como você tem visto esse presente que Deus te deu? Você tem visto assim como um presente ou você tem visto como uma obrigação? Eu detesto essa palavra obrigação. Eu faço por obrigação, eu faço porque eu tenho que fazer. Não é? Isso traz um peso para a nossa vida, isso traz uma dificuldade para a nossa vida, ao ponto que quando eu faço por amor, quando eu faço porque eu quero, eu faço porque eu desejo, porque isso é o que eu espero, eu quero agradar o outro, eu quero que ele sinta bem, eu quero que ele tenha essa alegria, eu quero que ele tenha esse prazer, fica tão mais leve, tão mais prazeroso. Então vamos abolir essa palavra do nosso dicionário, obrigação. Nós não temos essa obrigação, mas nós fazemos por amor, por carinho e por prazer. E como você tem recebido esse presente? Tem sido assim? Tem sido como realmente um presente ou tem sido de fato uma obrigação? E hoje eu quero convidar você para a nossa tarefa, para a nossa missão. Você vai preparar um momento de descanso para o seu esposo. Você vai preparar um momento gostoso, com sei lá, um spa dos pés, um momento de carinho, um momento gostoso para ele. Sem questionar nada, só prepare. Deus vai direcionar você e você vai ser conduzido para fazer aquilo que for melhor. Tem esse momento de carinho, tem esse momento de respeito, tem esse momento de realmente desejar o seu marido, de realmente desejar estar com ele, de pensar nele quando ele não estiver em casa, de realmente desejar a presença dele. Isso fará toda a diferença na sua vida e na sua relação. E amanhã nós vamos continuar conversando sobre esse assunto. Eu vou falar dos 2 pontos principais porque Deus criou o sexo, tá bom? Eu te espero amanhã. Um beijo para você e até lá.